Então, o nosso assunto hoje aí é ângulos na circunferência. Ângulos na circunferência, nós temos alguns tipos. Então, nós já sabemos o que é uma circunferência e o que é ângulo. Ângulo, portanto, é a região compreendida entre duas retas que partem de um mesmo ponto. Nesse caso, eles estão partindo do mesmo ponto, que é denominado o centro dessa circunferência, que é denominado centro. Então, nós temos aqui, esse ângulo, o ângulo, portanto, θ, o seu vértice pertence ao centro da circunferência. Isso significa, portanto, que esse ângulo ele é denominado de ângulo central. Ângulo central, portanto, porque o vértice desse ângulo ele pertence, ele corresponde, ele coincide com o centro da circunferência. Então, isso para nós é denominado de ângulo central. A circunferência tem 360 graus. Este é o nosso arco, arco AB. Então, quando eu falo em arco, significa que eu estou falando aí em relação à minha circunferência. E o ângulo θ. Então, esse ângulo θ ele é chamado de ângulo central. O que nós podemos afirmar? Que o ângulo central θ ele tem o mesmo comprimento do que o meu arco. Então, se você tem uma circunferência e dividiu essa circunferência em 6 partes, 360 dividido por 6, 60 graus. Então, essa é a medida do nosso arco AB. E esse arco AB tem a mesma medida do que o ângulo central. Então, esse ângulo central, portanto, também vale 60 graus. Ângulo central quando o vértice coincide com o centro da circunferência. Ângulo central. O que nós temos na sequência? Ângulo inscrito. O que é ângulo inscrito? É um ângulo com vértice sobre a circunferência e cujos lados são secantes à circunferência. O ângulo inscrito é igual à metade do arco por ele determinado. Difícil? Não. Vamos falar em outras palavras. Ângulo inscrito. Inscrito significa que o vértice do meu ângulo, ele pertence à circunferência. Ângulo inscrito, o vértice do meu ângulo pertence à circunferência. E aí os lados desse ângulo são secantes. O que significa secantes? Que quando nós temos uma circunferência e uma reta, essa reta intercepta em 2 pontos. Essa reta intercepta em 2 pontos. Então, em quantos pontos está havendo a intersecção aí no caso? Em 2 pontos. Então, aqui já é um ponto. E aqui também é outro ponto, 2 pontos. Então, esses lados são secantes, significa que está tendo 2 pontos em comum em relação à circunferência. Nós já estudamos isso aqui, Se eu tenho um triângulo, esse ângulo externo, eu vou chamar ele de alfa. E aqui eu tenho o ângulo X e o ângulo Y. Nós já estudamos e já provamos que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então eu posso falar que meu ângulo alfa é X mais Y. O meu ângulo alfa é X mais Y. Então, o que está falando o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é θ, ele vai ser AB sobre 2. Quem que é AB? O AB, portanto, está sendo o arco. Mas o que significa isso? Ângulo AB. O ângulo AB, nós vimos no slide anterior, que quando eu tenho um ângulo cujo vértice coincide com o meu centro, ele é denominado de ângulo central. Então, esse é meu ângulo central.
Esse aqui, portanto, é meu ângulo central. Se eu chamar esse ângulo central de beta, então nós podemos afirmar que o ângulo inscrito, cujo vértice pertence à minha circunferência, é o ângulo central dividido por 2. O ângulo inscrito é o ângulo central dividido por 2. Então, se nós temos, portanto, uma circunferência, se eu tenho uma circunferência e eu tenho aqui o ângulo central, quanto que vale meu ângulo central? Não sei. Vou falar que meu ângulo central aqui, no caso, vale 80 graus. Isso significa, portanto, que esse arco AB, esse arco, isso aqui também vai valer para nós 80 graus. Se eu traçar infinitos ângulos inscritos, desde que esse ângulo inscrito está enxergando o mesmo arco, ele está enxergando o mesmo arco, eu posso falar então que esse ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Portanto, esse ângulo inscrito é de 40 graus. Todos os ângulos inscritos que você desenhar, desde que ele enxerga o mesmo ângulo, o mesmo arco, você pode afirmar que ele é a metade do ângulo central. Então, esse ângulo aqui também vai ser de 40 graus e esse ângulo aqui também vai ser de 40 graus. E como que a gente prova isso? Lembra desse raciocínio aqui, ó. O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a eles. Então, vamos provar isso. Então, eu tenho, portanto, uma circunferência. Vou fazer aqui o meu ângulo central e vou fazer o meu ângulo inscrito. Observa então que esse ângulo aqui, este ângulo, ele é o meu ângulo central. Esse cara aqui eu vou chamar de θ. E esse aqui eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de beta. Então, os dois estão enxergando o mesmo arco. Observa que o que eu tenho em verde aqui, ó, isso aqui para nós é um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Observa que eu tenho esse ponto aqui é o centro, esse ponto é o centro, esse segmento do centro até a extremidade é o raio, esse ponto do centro até a extremidade também é o raio. Então, esse triângulo verde é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, nós podemos afirmar que ele tem dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui também vai ser beta. De acordo, então, com aquilo que eu falei para vocês de ângulo externo, esse θ, ele está sendo o ângulo externo desse triângulo. Então, nós podemos falar que θ é 2 vezes beta. Θ é 2 vezes beta. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho que θ sobre 2 é meu ângulo beta. E quem que é beta? Beta é o ângulo inscrito. Então, daqui nós provamos que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Você precisa saber como provar? Não. Você precisa saber da parte teórica. O que fala a parte teórica? Que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. É isso que vocês precisam saber, tá? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, com esse raciocínio, nós provamos que todo triângulo inscrito é uma circunferência cujo maior lado é o diâmetro
esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Então, todo triângulo inscrito, o que significa inscrito? Que está dentro. Todo triângulo inscrito é uma circunferência cujo maior lado é o diâmetro. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, como que a gente prova isso que nós acabamos de falar? Então, nós temos aí no caso uma circunferência. Eu tenho, portanto, uma circunferência. Eu vou traçar aqui o ângulo central. Mas aonde que está o ângulo central? Esse ângulo central, portanto, é um ângulo de 180 graus. Então, a medida desse ângulo aqui vale 180 graus. Então, esse 180 representa para nós o quê? O ângulo inscrito. Ângulo central. Vou fazer um ângulo inscrito em que ele está enxergando o mesmo arco. Quem que é meu arco aqui? 180 graus. Isso aqui é o meu arco. 180 graus. Aí eu tenho, portanto, aqui o meu ângulo inscrito. Aonde quer que esteja esse ângulo inscrito. Então, esse ângulo inscrito ele é metade desse ângulo. A metade de 180, quanto que é? 90. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Mas esse ângulo inscrito tem que estar aqui? Não. Qualquer lugar que você colocar esse ângulo inscrito, ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Sempre, sempre. Aí, se ele estiver bem perto aqui desse vértice, bem próximo aqui, ele está enxergando o mesmo arco. Se ele está enxergando o mesmo arco, portanto, ele é triângulo retângulo. Não importa onde que esteja o vértice aqui, dessa circunferência, dessa semicircunferência, desse lugar geométrico. Esse ângulo sempre vai ser de 90 graus. Então, isso é uma teoria. Preste atenção nisso, porque vai chegar em determinados exercícios, você vai esquecer dessa propriedade, tá? Você vai acabar esquecendo. Isso aqui é denominado de ângulo de segmento. Por que ângulo de segmento? Ângulo de segmento porque uma das minhas retas é tangente à minha circunferência. Então, eu tenho aí, no caso, o que é denominado de ângulo de segmento. Observa, portanto, que eu tenho aqui também um ângulo central. Esse ângulo central também está enxergando quem? O meu arco AB. Esse é meu arco AB. Então, como esse vértice ele pertence à minha circunferência, esse ângulo θ, que ele está fornecendo para nós, denominado de ângulo de segmento, segue-se então o mesmo raciocínio, portanto, o ângulo de segmento é o arco dividido por 2, ou o ângulo central dividido por 2. Vamos lá. Isso é ângulo de segmento. Ângulo excêntrico interno e ângulo excêntrico externo. Ângulo excêntrico. Excêntrico interno. Então, interno significa que esse ângulo está dentro da circunferência. Só que esses ângulos eles não passam pelo centro da circunferência. Não está passando pelo centro da circunferência. Para eu determinar esse θ, e esse aqui também é θ, porque são ângulos opostos pelo vértice, a formulinha é o seguinte, é a média aritmética desses arcos. Vai ser AB, vai ser o arco maior, mais o arco menor, dividido por 2. É a soma dos arcos dividido por 2, ou seja, é a média aritmética. AB mais CD dividido por 2. Isso é chamado de ângulo excêntrico interno. Se eu tenho o ângulo excêntrico interno, nós temos também o ângulo excêntrico externo. Externo porque então esse vértice está fora da circunferência. Só que ele está visualizando aí no caso também 2 arcos.
Eu não lembro se isso aqui é utilizado em física, na parte de ótica. Provavelmente deve ter algo parecido, tá? Então isso aqui representa o olho, o globo ocular. Então, para eu determinar quanto que vale esse ângulo θ, o que eu preciso saber? É a diferença entre o arco maior e o arco menor dividido por 2. No ângulo excêntrico interno, é a soma. Soma os dois arcos. No ângulo excêntrico externo, subtrai o arco maior menos o arco menor dividido por 2. Com isso, então, nós encerramos essa parte teórica de ângulos na circunferência. Tá ok?